continuando, né, o nosso conteúdo, nós vamos para o conteúdo do dia. Propriedades da matéria. A matéria é definida por suas propriedades. Você já deve ter percebido que alguns materiais são mais duros, outros quebram com facilidade, alguns são coloridos, outros não apresentam cores, entre outros. Tais características são denominadas de propriedades da matéria. Cada matéria pode apresentar tanto características que são diferentes das outras matérias, como características semelhantes. Conheça alguma delas. Impenetrabilidade. Dois copos não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Gente, foi aquele exemplo que eu fiz com vocês, inclusive na sala de aula, que eu falei sobre isso na correção do conteúdo anterior, né? Não tem como uma coisa entrar na outra para ocupar o mesmo espaço. Então, assim, nós temos aí esse copo com água, gelo e canudo, por exemplo. Um outro copo não pode ocupar o mesmo espaço desse. Pode ficar do lado, na frente, enfim, mas o mesmo lugar, não. Massa é a propriedade dos corpos relacionada à quantidade de matéria que o corpo possui. A massa pode ser medida com a balança. Uma das unidades da massa é o quilograma. Então, vamos voltar para o copo. O copo é a matéria, né? Dentro dele vai ter o quê? A massa, porque é o que está dentro da matéria, é o peso, é o que está ali dentro. Então, o peso é a massa, ok? Volume. É a propriedade que a matéria tem de ocupar um lugar no espaço, ou seja, indica o espaço ocupado por uma determinada quantidade da matéria. Exemplo, uma bola de basquete ocupa mais espaço que uma bola de gude. Então, dizemos que o volume da bola de basquete é maior que o volume da bola de gude. Por quê? Porque é maior, gente. Simplesmente porque o que tem mais volume é porque é maior. Elasticidade é a propriedade que um corpo tem de voltar à sua forma inicial, cessada pela força que ele estava submetido. Ou seja, se essa menininha que está aí se contorcendo estivesse deitada com os braços esticados para frente, as pernas esticadas para trás, ela seria maior do que ela está agora. Agora ela está compacta. Por quê? Porque ela uniu aí a pontinha dos pés com as mãos, né? Mas ela pode voltar ao normal. Densidade é uma propriedade que determina a quantidade de matéria que está presente em uma unidade de volume. Vou explicar. Cada material tem uma densidade diferente. Conhecendo a densidade dos materiais, podemos saber, por exemplo, se ele flutua ou não em um líquido. Vou dar um exemplo aqui prático para vocês. Se eu pegar um aquário, né, uma bacia cheia de água, eu disse aquário porque é transparente e é bem alto e grande, né? Imagino eu um aquário bem grande. Se eu colocar ali uma melancia, nossa, uma melancia pesada. Vocês já pegaram uma melancia no sacolão para ver como que pesa? Então, ela pesa pra caramba. Se eu pegar uma melancia e jogar dentro desse... Jogar não, tá, gente? É modo de falar, colocar. Dentro desse aquário, ela vai afundar ou ela vai boiar? Espera a resposta de vocês. Eu quero essa resposta até as 9 horas da noite por áudio, tá bom? Página 25. Como já vimos, a matéria se apresenta de várias formas: estado sólido, estado gasoso e estado líquido. As rochas, por exemplo, são materiais que se encontram no estado sólido e apresentam forma definida, ainda que irregular. A água da cachoeira se apresenta no estado líquido. Nesse estado, ela não apresenta forma definida e adquire o formato do local em que se encontra, ou seja, ela se adequa ao lugar onde ela está. Um dos componentes do ar existente na atmosfera é o oxigênio, o ar que respiramos. Também já falamos sobre isso na sala de aula. Que é um exemplo de matéria no estado gasoso. Sabemos que ele é formado por matéria e que ocupa espaço, mas não podemos definir a forma do ar, não é mesmo? Então vamos lá, você sabia? Você sabia que o vácuo é a ausência da matéria?
Ela existe no espaço, mas pode ser criada em laboratórios, por exemplo. Uma embalagem de pouco produto a vácuo tem todo o ar retirado da embalagem. Então, um exemplo criado em laboratório é esse aí. No mercado, quando vocês vão fazer a compra com a mãe, enfim, vocês já viram que tem café embalado a vácuo, que é aquela embalagem bem dura que você não consegue nem afundar o dedo de tão dura que ela é. Por quê? O conteúdo ali de dentro tá todo compacto, ele tá coladinho, porque não tem ar lá dentro. Tá sem ar nenhum. Agora vocês vão fazer as atividades da página 26 e 27. Continuando o nosso conteúdo. Essas páginas aqui é referente ao conteúdo que a gente acabou de falar. Propriedades da matéria. Agora, transformações da matéria, para a gente encerrar esse conteúdo e só vir com a revisão. Se observarmos ao nosso redor, podemos perceber que muitos materiais têm sua estrutura modificada, ou seja, eles sofrem constantes mudanças em sua forma. A caixinha de suco que amassamos e jogamos no lixo, o arroz que aumenta seu volume ao ser cozido, a água que vira gelo no congelador, entre outras. Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto outras não. Uma transformação que pode ser desfeita é no caso aqui, ó, da página 24, a menininha que está ali se contorcendo, né? Ela pode desfazer essa posição, ela pode voltar ao normal. Então, é reversível. A elasticidade ali no caso, né? Algumas transformações são reversíveis, ou seja, podem ser desfeitas, enquanto as outras não. De acordo com esse conceito, as transformações sofridas pela matéria podem ser classificadas em físicas ou químicas. Transformações físicas. As transformações físicas, gente, esse trechinho aí seria bom que vocês passassem um marca-texto, sublinhassem, enfim, marcassem de alguma forma, tá? É bem importante essa parte. As transformações físicas são aquelas que não produzem novas substâncias, ou seja, a matéria continua a mesma. Sendo assim, o tamanho, a forma e a aparência do material podem sofrer mudanças, mas não a sua composição. Veja alguns exemplos desse tipo de transformação. Então, nós temos aí o papel. Quando rasgamos um pedaço de papel, a forma e o tamanho da folha mudam, mas as substâncias que compõem os pedaços recortados continuam a mesma. Ou seja, ele só vai mudar de forma, mas vai continuar a mesma coisa. Vai continuar sendo papel, enfim, só vai mudar a forma dele. O gelo. O gelo nada mais é do que água no estado sólido. Para reverter essa transformação e tornar a água líquida novamente, basta retirá-la do congelador. Então é reversível. Se eu pegar a água, botar ela no congelador, ela vai virar gelo. Se eu tirar do congelador, ela vai virar água de novo. Metais como o bronze e o ferro são derretidos para que dessa forma sejam remodelados em diversos produtos. Então é aquele linkzinho lá, não sei se vocês assistiram, né, da aula anterior que eu disponibilizei, arte em vidro, que estava escrito no link. Como que funciona isso aí? Ele é derretido numa temperatura muito alta e quando resfriado, ele volta no seu estado sólido, ele volta a ficar duro. Página 29. Transformações químicas. Também seria bom vocês marcarem isso aí, que é para vocês saberem a diferença de um para o outro. Nas transformações químicas, a composição da matéria passa por mudanças, ou seja, uma ou mais substâncias se alteram, dando origem a compostos diferentes. Dizemos então que ocorreu uma reação química. Reações químicas são transformações irreversíveis, ou seja, o material transformado não pode voltar a ser o que era. Já era, misturou, já era. Veja alguns exemplos. Alguns metais reagem aos poucos com o oxigênio, causando um fenômeno chamado oxidação. Nesse processo, o metal se transforma em ferrugem, sofrendo uma alteração na sua composição. Todo mundo já viu ferrugem, né? Quando o ferro fica exposto ao oxigênio, então pega chuva, pega sol, pega chuva, pega sol, ele queima, ele oxida, né? Ele altera aí o seu estado. Um pedaço de madeira que é queimado não volta a ser como antes. Substâncias novas são formadas e suas propriedades se tornam diferentes. Então, assim, gente, pegou a madeira, queimou, como é que vai fazer? Vai molhar? Não adianta nada, não vai voltar mais, já era.
Os materiais de origem orgânica, como os restos de um animal, folhas ou frutos, sofrem uma transformação química por ações de fungos e bactérias que alteram suas características, chamadas de decomposição. É o que acontece, por exemplo, em nossa casa, quando uma fruta muito madura apodrece. Nessa transformação, torna-se possível a ciclagem da matéria dos seres vivos com a natureza. Isso daí a gente vai falar na próxima aula, enfim, que é sobre a cadeia alimentar. Mas por que não volta a ser como era antes? Se vocês comprarem uma maçã e deixarem essa maçã em cima da mesa por uma semana, por exemplo, ela vai estar no calor, né? Porque o lugar que nós moramos é muito quente aqui, Bangu, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade muito quente. O que vai acontecer? Ela vai começar a estragar, vai apodrecer, né? Vai apodrecer e se começar a se decompor, ela vai voltar a ser a mesma. Por mais que você faça, eu posso botar na geladeira, você pode congelar, não vai acontecer nada, ela vai continuar. O máximo que vai acontecer é você vai congelar, ela vai permanecer na forma que ela estava, já decomposta. Ela não vai voltar a ser aquela maçã boa que era antes. Então, gente, atividades da página 30 à página 32, tá bom? A gente volta aqui semana que vem com a correção de todo esse conteúdo que nós estudamos. Espero que vocês tenham gostado, espero que a explicação tenha sido clara. Estaremos aqui mais tarde. Beijinhos.